Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso, sobre o sistema esquelético, E apresentando a vocês, o meu nome é João Marcelo, Eu sou professor voltado na área de saúde, especificamente professor de radiologia, Onde eu sou formado em radiologia pela Universidade Paulista, também sou, especialista em diagnóstico por imagem pela PUC, E além também de um profissional, na área de radiologia. Então eu venho aqui multiplicar um pouquinho mais o conhecimento com vocês, falando sobre a parte do sistema esquelético, que é um sistema importante não só para a radiologia, mas também um sistema esquelético importante para todos os cursos, como fisioterapia, como medicina, como enfermagem, como todos os outros cursos que trabalham com o sistema esquelético. A gente percebe que é uma realidade que a gente vive dentro do ambiente hospitalar, a importância dos 206 ossos que nós temos no nosso organismo, o conhecimento de cada um desses ossos, que esse é o grande fundamento, é o grande objetivo que a gente vai ter nesse curso, é passar todos os ossos, o nome de cada um deles, durante esse curso que a gente vai estar ministrando aqui para vocês, É uma satisfação ter vocês aí conosco, E espero, contribuir muito, mas muito mesmo, sobre o conteúdo aqui, do sistema esquelético. E na nossa primeira aula de hoje a gente vai falar sobre a osteologia, e as funções do sistema esquelético. Pera aí, a gente vai falar sobre o que é essa osteologia, e qual que é a função do sistema esquelético no nosso organismo, Além das funções também. Dentro dessas funções a gente também tem as classificações desse sistema esquelético, a classificação desses ossos, como que é formado a estrutura desse sistema esquelético, tá? Que a gente vai estar vendo aí, ok? Bom, então o sistema esquelético, ele é formado por vários ossos. Então a gente tem vários ossos que formam esse sistema esquelético, que eles trabalham em conjunto com os músculos que possibilitam a movimentação. Seria, até um pouco, seria até um pouco contraditório falar que o sistema esquelético ele é o único responsável pela movimentação do corpo, mas a verdade não é, porque a gente tem o sistema esquelético que trabalha com a interação com os músculos, que é o sistema muscular, que trabalham em conjunto com o sistema esquelético para ter essa movimentação. Então, a união dos músculos com o sistema esquelético, a gente tem a formação aí, por exemplo, dos tendões, Então, com a formação dos tendões, que eles vão fazer um trabalho de alavanca, nós vamos ter essa interação entre esses dois sistemas. É claro que uma pessoa, por exemplo, se ela tiver uma fratura, por exemplo, vai impossibilitar dela ter o quê? A movimentação. Assim como, se eu tenho um paciente, se eu tenho uma pessoa, com uma lesão muscular, também vai ter aqui, a impossibilidade dessa movimentação. Você pega o exemplo, de um atleta que teve um estiramento na coxa, por exemplo. Ele consegue andar normalmente? Não, ele não consegue. Muitas vezes ele não consegue firmar o seu membro inferior, por exemplo, justamente por causa daquela lesão no músculo, Então a gente tem esses dois exemplos, assim como a gente também tem um exemplo de uma pessoa que sofre um rompimento, por exemplo, de um tendão, Um tendão muito comum que pode ser rompido, por exemplo, como o tendão de Aquiles, que ele pode ser rompido, O fato da pessoa somente ela der uma pequena arrancada, no seu movimento, ou seja, ela der o ponto de partida com os pés, pode ter um rompimento de um tendão. E com o rompimento de um tendão onde você tem um músculo intacto, onde você tem o osso intacto, consequentemente você não vai ter a movimentação. Então a gente percebe que a questão da movimentação, a gente precisa muito, observar a questão da interação dela com outros sistemas, Então a gente percebe aqui que o sistema esquelético ele não tem a única função de ter a questão da movimentação, da sustentabilidade e tal, porque um ser humano com um tendão
de Aquiles, né, com rompimento de um tendão de Aquiles, ele não vai conseguir permanecer em ortostático, ou seja, permanecer em pé. Então, o que acontece? A gente percebe que existe uma certa dinâmica nessa parte, nesse conteúdo, né, que a gente vai estar discutindo durante o curso, tá? Mas é importante que vocês saibam que nem todos os pacientes, nem todas as pessoas que não conseguem andar, muitas vezes está relacionado ao sistema esquelético. Muitas vezes pode ser outra coisa, tá? Então, olha só, o sistema esquelético, ele tem muita importância, ele é fundamental para os profissionais da saúde. E esses profissionais da saúde que a gente fala aqui para vocês, são alguns profissionais que trabalham nessa linha de frente voltada ao sistema esquelético. A exemplo que a gente tem aqui os ortopedistas, né? A gente tem ortopedistas, a gente tem aqui os reumatologistas, né? Que são profissionais que trabalham muito voltado na questão do sistema esquelético. Nós temos aqui os tecnólogos, né, e técnicos em radiologia, assim também como os técnicos em gesso, que são profissionais que trabalham exclusivamente com ossos. Ah, precisa atender um paciente, precisa de um Esses profissionais que eu estou falando para vocês, ortopedistas, reumatologistas, né, tecnólogos em radiologia, técnicos em gesso, são profissionais que eu garanto para vocês que possuem, né, os 206 ossos na ponta da língua. Isso aqui é uma coisa que já está assim, né, que já está na cabecinha desses profissionais. Né? Então, o estudo dos ossos, ele é denominado de osteologia. Osso, logia, estudo dos ossos, né? Onde a gente tem aqui onde a gente tem aqui a importância desse sistema. A gente sabe, né, que trata de um sistema onde muitos outros profissionais em outras áreas distintas do ambiente hospitalar acabam tendo também dificuldade de interpretar cada um deles, né? Mas eu garanto para vocês que nesse curso aqui eu vou falar dos 206 ossos e eu tenho certeza absoluta que vocês vão absorver os 206 ossos. Tudo bem? Então, olha só, nós temos as 4 funções do sistema esquelético, né? E essas funções do sistema esquelético, quais são elas? A gente tem aqui as 4, né? A gente tem 4 funções básicas do sistema esquelético. E a primeira importante que eu devo passar para vocês, que é a questão da sustentabilidade. Sustentação e proteção do corpo. Ou seja, eu tenho aqui o primeiro item, que é a questão da sustentabilidade. Sem o sistema esquelético eu consigo manter um ser humano em pé? Não, eu não consigo, né? Eu não consigo, mesmo que eu tenha um músculo saudável, mesmo que eu tenha tendões saudáveis, mas se eu não tiver o sistema esquelético, eu não consigo manter a sustentabilidade, eu não consigo ter a sustentação, né? E aí é aquela questão, né? Além da questão da sustentação, a gente tem um outro, né, uma função aqui que vem junto com a sustentação, que é a questão da proteção, proteger o corpo, né? Mas quando eu falo para vocês o seguinte, proteger o corpo, esse proteger o corpo aqui é fundamental, né? É fundamental eu, né, imaginar da seguinte forma: peraí, vai proteger o corpo, mas protege o corpo todo? Não! O sistema esquelético ele está aqui para proteger apenas as regiões e órgãos vitais. Você não tem sistema esquelético protegendo regiões que não seja vital. Ele só vai fazer a proteção, né, de regiões vitais. A gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a região do encéfalo. Quando eu tenho a região do encéfalo aqui, a calota craniana está protegendo o encéfalo. A região do encéfalo, o cérebro, cerebelo, né? A região ventricular, que é uma região que está dentro da nossa região, né? Dentro da nossa calota craniana, está lá no encéfalo. A gente tem bulbo olfatório, a gente tem regiões importantes na cabeça que devem ser protegidas, e é por isso que nós temos a calota craniana, né? Outra região vital, por exemplo, como os pulmões. Eu tenho o pulmão direito, eu tenho o pulmão esquerdo, né? Os pulmões eles são protegidos pelos arcos costais, as famosas costelas, né? Alguém vive sem pulmão? Não, a gente não vive sem pulmão,
né? O coração está sendo protegido pelos arcos costais e pelo externo, né? Alguém vive sem coração? Não, a gente não vive sem coração. Então eu dei exemplo para vocês como a região do encéfalo, né, que está a região do cérebro, está a região do cerebelo, região da ponte, região do bulbo, do mesencéfalo. Eu tenho pulmão direito, eu tenho pulmão esquerdo, eu tenho coração, que são regiões vitais, né? São regiões vitais. E o fato dela ser vital, ela tem uma certa proteção. Ela tem uma proteção. Quando eu pego, por exemplo, o sistema gastrointestinal, eu pego o intestino delgado, eu pego o intestino grosso, por exemplo, alguma pessoa vive, por exemplo, sem intestino delgado, né? Existem possibilidades de você otimizar ali, reestruturar um sistema delgado. Mas não tem como eu reestruturar, por exemplo, um encéfalo. É muito mais complexo trabalhar com o encéfalo do que com o sistema gastrointestinal, por exemplo. Por isso que o encéfalo ele tem a proteção do sistema esquelético, né? E por isso que o sistema gastrointestinal, vocês percebem que não tem proteção nenhuma. Quando você coloca a mão na região abdominal, ali você não tem nenhum osso, né? Você tem as alças intestinais que estão por ali, né? Próximo, né? Da região ali do seu tecido epitelial. Então, ou seja, nós temos aqui a proteção do corpo, a função do sistema esquelético que é proteger o corpo. Mas proteger o quê? Regiões vitais, estruturas vitais, né? Então é importante a gente observar bem, é importante a gente alinhar bem, né, essa função do sistema esquelético. Quando eu pego, por exemplo, os rins, nós temos os últimos arcos costais que são os arcos flutuantes. Eles passam sobre o fígado, mas não passam sobre o rim. Alguém vive sem os rins? Aí de repente você fala assim, não sei, vive. As pessoas que fazem hemodiálise, né, dia sim, dia não, elas vivem sem rim. Por que fazem hemodiálise? É justamente porque o sistema renal, né, ele não funciona. Ou seja, é vital? Até então não, né? Até então não. Dá para viver sem os rins, fazendo hemodiálise. Você não vai ter um conforto de vida como você tinha antes, mas você vive, né? Então essa é a questão que vocês precisam entender sobre a questão da proteção das regiões vitais, ok? Outra questão que eu tenho, né, que eu até falei para vocês agora há pouco, a possibilidade de realizar movimentos por meio da interação com os músculos. Então olha só, a movimentação ela é fundamental, ela é importante. Quando a gente pega na literatura, quando a gente estuda, por exemplo, algumas, né, funções do sistema esquelético, por exemplo, a gente tem essa questão, né, do sistema esquelético, ele realiza sua movimentação com a interação dos músculos. Isso aqui é importante, isso aqui é saudável para o sistema esquelético. Essa movimentação, quando eu falo essa movimentação, é uma atividade física que a gente realiza quando a gente anda, quando a gente corre, quando a gente pedala, mas é justamente porque o sistema esquelético ele tem essa interação com o sistema muscular, com todo o tecido fibroso e também com os tendões. Isso me dá uma resistência maior nos músculos, me dá uma resistência maior nos tendões e, consequentemente, também, né, uma resistência maior no sistema esquelético. Então ele tem essa função, né, da gente poder se movimentar, mas ele não movimenta sozinho, né, mas ele movimenta com a interação dos músculos. E através dos músculos, a ligação que a gente tem do músculo com o osso é os tendões, né? Então essa interação, onde cada um faz a sua parte, a gente possibilita a realização de uma movimentação, ok? E aí a gente tem uma outra função muito importante, né? Uma função fundamental, que é a produção de células sanguíneas, né? Quando a gente observa, principalmente nos ossos longos, que a gente vai estar falando sobre isso, nos ossos longos, a gente tem no interior dos ossos longos, né, a medula. A gente tem medula nos ossos longos. A gente tem ali a produção de células sanguíneas que são feitas ali, né? Nós temos alguns tipos de doenças, por exemplo, como osteocondroma, como osteosarcoma, por exemplo, que é um câncer que pode ser produzido, por exemplo, lá no interior do próprio osso, que produz essas células,
né, sanguíneas, que também, como produz células sanguíneas, ele também pode produzir células malignas, né? Então o osso ele também tem a sua produção de células sanguíneas, tá? Ele tem essa função muito importante, principalmente nos ossos longos, onde a gente faz essa produção de células sanguíneas, né? Ok? E por fim, nós temos uma outra função muito importante, né? Que é o armazenamento de cálcio. Tá? Isso aqui é importante, o armazenamento de cálcio. Ou seja, a gente tem as pessoas que possuem, né, uma grande densidade no osso. Quando eu falo uma grande densidade, quer dizer uma grande resistência no osso. Tá? E aí o que acontece? A partir do momento que a gente tem essa grande resistência, né, no osso, isso mostra que a gente tem uma grande quantidade de densidade mineral óssea, DMO, né? Isso mostra que o osso ele é menos propenso a ter fraturas. A realidade ela começa a mudar a partir do momento que essa densidade mineral óssea ela começa a diminuir, aonde existe uma perda, onde existe aqui uma perda, a partir dos 35 anos de idade, mais ou menos. Quando eu falo mais ou menos, né, pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, aonde vai perder essa densidade mineral óssea, ou seja, perdendo o cálcio. A gente tem mais ou menos até os 35 anos de idade para fazer todo o acúmulo de cálcio no nosso sistema esquelético. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que eu tenho até, né, essa idade para poder ter esse sistema esquelético bem resistente, com muito cálcio, porque a partir daí a gente vai perdendo. Mesmo que você mantenha uma alimentação rica em leite, né, uma alimentação rica em brócolis, sardinha, espinafre, soja, linhaça, né, são alimentações onde a gente tem uma grande quantidade de cálcio, a gente não vai conseguir ter a mesma densidade mineral óssea, o mesmo sistema esquelético, quando tinha 20 anos de idade, quando a gente tinha com os 25, quando a gente tinha com os 28, por exemplo. Então, quando tem um paciente mais ou menos com uma idade de 70 anos de idade, de 70, mais ou menos 75, né? Se ele teve uma boa alimentação rica em cálcio, consequentemente, ele pode ter aí a evidência de uma pré-osteoporose, que é a osteopenia, né? A osteopenia, que é uma doença fisiológica, né? Osteopenia, que é uma doença fisiológica, que é como se fosse uma pré-osteoporose. E isso, o que acontece? É justamente pela perda da densidade mineral óssea. Ah, mas o meu vovô, a minha vovó, eles consomem muito leite, eles comem bastante cálcio e tal, mas é uma situação que infelizmente o nosso organismo na terceira idade, ele não consegue acompanhar fisiologicamente essa densidade mineral óssea. Então vocês vão perceber que os pacientes idosos que vocês vão estar atendendo, depois dos 70 anos de idade, eles vão ter ali um sistema esquelético mais frágil, né? Apresentando aí, por exemplo, uma osteopenia, que é uma pré-osteoporose. Aí você fala, mas qual a consequência de uma osteoporose? Ela é assintomática? Ela é sintomática? Não, ela é assintomática. Como nós vamos perdendo a densidade do osso, a osteoporose ela é um caminho mais curto que a gente tem para as pessoas idosas a ter uma consequência que é a fratura, né? O idoso, por exemplo, é fácil dele fraturar, né? Quando você pega um jovem, por exemplo, um aventureiro da vida, né? Acontece tantas intercorrências na vida do cidadão que ele acaba não fraturando. Pratica esporte, não fratura. Pratica esporte radical, acaba não fraturando. Mas quando um idoso, por exemplo, escorrega, cai no banheiro, por exemplo, né, a probabilidade de ter uma fratura no colo do fêmur, por exemplo, que é uma região muito resistente, é muito grande,
justamente por causa dessa perda de cálcio que acontece aqui. Uma das funções do nosso sistema esquelético. Ok? Bom, o nosso sistema esquelético adulto, né? Nós temos uma composição de 206 ossos. Então, de qualquer forma, o sistema esquelético adulto ele possui 206 ossos, né? O sistema esquelético adulto ele possui 206 ossos, né? E que formam, né, toda a estrutura do corpo todo. Então, forma toda a estrutura do corpo todo, toda a estrutura, né, do organismo, tudo que se tem informações sobre sistema esquelético está embutido nesses 206 ossos, né? E aí a gente consegue observar que além dos ossos, a gente também tem algumas cartilagens, né, que faz a comunicação entre um osso e outro, porque são essas cartilagens aqui que também são chamadas como articulações, né? Essas articulações elas vão fazer a comunicação entre um osso e outro, por exemplo, né? Então essas articulações, como encontrada, por exemplo, nas extremidades dos ossos, né, no final de um osso, no encontro de um outro osso, que a gente vai estar estudando cada um dos ossos, estudando também essas articulações, né? Todas elas estão incluídas no sistema esquelético, né? Esses ossos e cartilagens são unidos por ligamentos e apresentam superfícies nos quais os músculos, né, que fazem a fixação, né? E foi como eu falei para vocês, não adianta a gente estudar sistema esquelético, mas a gente também precisa estudar, entender um pouquinho sobre articulações. E esse é o grande papel, né? O papel da articulação, porque a articulação nada mais é do que a união, né, de um osso com o outro, né? Ok? Então, aqui, ó, pelo fato, né, dos músculos e ossos precisarem se combinar para possibilitar aí o movimento do corpo, esses dois sistemas são denominados como sistema locomotor. Aí as pessoas falam, nossa, mas aí o sistema esquelético é o mesmo sistema do locomotor. Não, não tem nada a ver, né? Quando a gente tem aqui o sistema muscular unido com o sistema esquelético, podemos dizer sistema locomotor. Locomotor vem de locomoção, né? Então aí sim eu consigo ter a garantia de que sistema esquelético é um, sistema muscular é outro, e quando os dois se unem, a gente tem o sistema locomotor. Volta aquele exemplo que eu falei para vocês. Você consegue andar se você tem um estiramento na coxa? Não, você não consegue. Então, né, a gente percebe a diferença do sistema esquelético com o sistema locomotor. Então não adianta, a gente vai ter que, né, sempre que falar de osso, a gente vai ter que falar um pouquinho de movimento também, tá? Bom, aqui vem uma informação importante. Esse sistema esquelético, que é formado por 206 ossos, né? Nós temos a divisão do sistema esquelético adulto, que é dividido pelo esqueleto axial, né? E também o esqueleto apendicular. Então eu tenho o esqueleto axial e eu também tenho o esqueleto apendicular, né? Sendo bem específico para vocês, porque vocês vão terminar esse curso aqui falando o nome de cada um desses ossos, conhecendo cada um desses ossos. No esqueleto axial, por exemplo, eu tenho 80 ossos, né? 80 ossos. Já no apendicular, por exemplo, eu tenho 126 ossos. Quando eu pego, né, a somatória dos dois, eu vou ter 206 ossos. Tudo bem? E aí tá, né? Nós vamos estudar cada um deles, o nome de cada um deles, para a gente falar assim, eu conheço bem o sistema esquelético, eu
conheço bem o sistema esquelético. E eu já garanto para vocês, pessoal, isso aqui não é bicho de 7 cabeças. Isso aqui é uma coisa simples, né? Tem pessoas que lembram coisas assim que, né? E gravar 206 ossos para vocês vai ser uma coisa muito bacana, vai ser uma coisa muito dinâmica, vai ser uma coisa muito tranquila, e vocês vão perceber isso aí durante o nosso curso, durante as nossas aulas, durante a nossa interação aqui, tudo bem? Então o esqueleto ele é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular, sendo que o esqueleto axial possui 80 ossos e o apendicular possui 126 ossos, totalizando aqui 206 ossos que a gente vai começar a estudar, né, daqui para frente, ok? Então, pessoal, aqui nós temos o esqueleto axial, né? O esqueleto axial ele engloba todos os ossos que situam nessa região do eixo central do nosso corpo. Quando eu falo o eixo central do nosso corpo, é basicamente as estruturas que a gente tem como cabeça, como tórax, né? Como coluna vertebral, né? Então todas essas regiões do eixo que vocês estão observando aqui, nós temos a composição aqui do esqueleto axial, né? Que ele é composto, né, por 80 ossos. E compreende, né, que aqui nós temos a região do crânio, consequentemente a região da cabeça. Eu falo crânio e também falo a região da face, né? Nós temos aqui a região da coluna vertebral, que ela é dividida, né, na coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, né? E também nós temos aqui, né, os arcos costais. Nós temos aqui os arcos costais, que são as costelas, por exemplo, né? E também a região aqui do externo, que é a região onde vai receber esses arcos costais. Bom, a gente tem aqui uma lista, né, de regiões anatômicas, né, de ossos, de quantidade de ossos, na verdade, né, de localizações desses ossos que eu vou passar para vocês. É óbvio que a gente vai estar estudando os 206 ossos, a gente vai estar estudando cada um deles, a gente não vai deixar passar nada, né, nenhum deles, até mesmo porque essa é a função do nosso curso, estudar exclusivamente cada um desses ossos, né? E aí na região da cabeça, por exemplo, eu tenho o crânio, eu tenho aqui, né, o crânio. E o crânio, por exemplo, ele possui 8 ossos. Então, na cabeça, eu tenho aqui o crânio, como é chamado, né, por algumas literaturas, a calota craniana, né, que ela é formada, né, por 8 ossos, ok? Na própria cabeça, por exemplo, eu também tenho aqui, né, a face. Então, olha só, na própria cabeça, por exemplo, eu tenho aqui a face, ou também chamado como os ossos da face, que tem a sua composição de 14 ossos. Desses 14 ossos que eu estou falando para vocês, apenas 2 ossos que são únicos, por exemplo. Todo o restante dos ossos são pareados, como por exemplo os zigomáticos, a gente tem as mandíbulas, né, a gente tem os ossos lacrimais, a gente tem, né, os ossos palatinos e etc. Então se torna até mais simples. Você fala, nossa, mas eu vou ter que gravar 14 ossos? Ah, relaxa, calma. Esses 14 ossos, eles acabam diminuindo, porque a gente tem o osso do lado direito, a gente tem o osso do lado esquerdo. Então, ou seja, você acaba recebendo um peso menor aí na sua memória, né? Então acaba se tornando mais fácil. Assim também, a gente tem aqui os ossos da coluna vertebral, onde a gente tem a coluna cervical, né, que são 7 ossos. Aonde a gente tem aqui o atlas, a gente tem o axis, né, que é a primeira, a segunda vértebra, mas logo depois a gente tem a vértebra C3, C4, C5, C6 e C7. Aí basta você gravar apenas o nome, C3, C4, C5, C6, C7, que você sabe que C vem de quê? De cervical. Então isso se torna mais fácil para você poder gravar, mais fácil para você chegar no determinado, né, diagnóstico. Ok? E assim também é levado em consideração aqui na coluna vertebral, quando a gente tem a coluna torácica ou coluna dorsal, como também é chamada, né? Porque a gente tem uma diferença na literatura
Algumas literaturas mais atualizadas chamam de coluna torácica, né? Algumas literaturas mais antigas chamam de coluna dorsal. E aí o fato da gente estar no mercado de trabalho, né, tanto lidando com profissionais mais novos, profissionais mais antigos que muitas vezes, até por questão de cultura e até por embasamento de uma literatura mais antiga, acaba chamando, né, de coluna dorsal, mas não tem problema. Nessa coluna dorsal ou coluna torácica, nós temos 12 ossos. E esses 12 ossos, por exemplo, né, a gente tem aqui desde a T1 até a T12. Então, olha só, né, o tanto que é fácil você gravar. Você tem a vértebra T1, você tem a vértebra T2, a vértebra T3, vértebra T4 e assim sucessivamente até a vértebra T12. Então torna-se mais simples, torna-se mais fácil, né, absorver as 12 vértebras que a gente tem na coluna torácica, ok? E assim também a gente tem aqui na coluna lombar. Olha só, na coluna lombar a gente tem aqui 5 vértebras, começando desde a L1 a L5, por exemplo, né? Da L1 a L5 a gente tem L1, L2, L3, L4, L5. Torna-se mais fácil, você conversa com uma pessoa, a pessoa fala, olha, eu estou sofrendo um problema de hérnia de disco. O médico falou que a hérnia é uma hérnia que fica entre a L1 e a L2, ou talvez da L3 a L4. Aí você fala, gente, eu sei perfeitamente o que essa pessoa está falando. Por quê? É justamente porque as terminologias que a gente tem na coluna vertebral, elas são bem simplificadas, elas são bem simples, né, na nossa compreensão, ok? E aqui a gente também tem a coluna vertebral, né, falando sobre a questão do sacro. O sacro, na verdade, ele é um osso que ele possui 5 vértebras. Então a gente tem aqui um osso de 5 vértebras, né? Só que na verdade é classificado como um osso só, porque no sacro nós não temos divisões, né, de discos intervertebrados entre ele. Ou seja, eu tenho o sacro, né, que ele tem todas as vértebras fundidas entre ele mesmo, né, as 5 vértebras fundidas, coladas, unidas, e não tem uma diferença, não tem ali uma articulação entre elas para, né, para dividir um osso do outro. Então fica, na verdade, classificado como apenas um osso, né? Eu ainda vou falar isso para vocês, ainda vou mostrar isso no conteúdo para vocês poderem ter aí, né, terem aí uma segurança maior em relação a isso. Então gravem aqui o sacro, justamente para vocês não confundirem, porque vocês acham que ele possui várias vértebras e tal. Ele possui, mas essas vértebras elas são fundidas em si, né? Então acaba sendo classificado como apenas um único osso. E a mesma coisa trata-se da outra vértebra que vem em diante, que é o cóccix, né? O cóccix ele também possui apenas um osso que é fundido por 4 vértebras. Então a gente tem 4 vértebras, né? Um único osso que é o cóccix, e assim, né, como essas 4 vértebras elas são fundidas entre si, nós temos aqui, né, o cóccix, ok? Nós temos aqui no pescoço, quando eu falo pescoço, na verdade, essa região cervical aqui, pescoço é porque não tem nada a ver com a coluna cervical e tal, mas eu tenho esse osso que é chamado de ióide. O ióide é um osso muito importante que ele protege a região da tireoide, né? Então o osso ióide é apenas um único osso que está ali para fazer o seu papel de proteção da tireoide. Fica localizado ali, né, na região do pescoço. Nos homens é muito visível, né? A gente consegue perceber bem o ióide, né? Algumas pessoas chamam o ióide, né, de gogó. Ah, a região do gogó. Mas na verdade ali tem um osso. E esse osso é chamado de ióide. E ele está ali fazendo uma proteção, fazendo um escudo ali para a região da tireoide, né? Então a gente tem aqui esse osso que ele é chamado de ióide. Assim como eu também tenho, pessoal, aqui no tórax, né, a região do externo, o osso que ele é chamado de externo, né? O externo em si é esse osso que vocês estão vendo aqui, localizado bem no meio, né, na região central, por exemplo, do nosso tórax, do nosso corpo. Nós temos aqui a região do externo. O externo, né, é um osso que vocês estão vendo aqui que vai receber todos os arcos costais. Então todos os arcos costais que vocês estão observando aí, eles vão se unirem, eles vão se juntarem ao externo. O externo é palpável, o externo é importante, né? O externo é o único
único osso localizado na região central que ele está por cima da região do coração. Isso significa o quê? Né? Que ele é utilizado também nos protocolos de massagem cardíaca, que é o externo. A pessoa não vai massagear o coração, vai massagear o externo, porque o externo influencia essa massagem no coração, ok? Que na verdade é um único osso. Nós temos aqui um único osso. Além disso, a gente também tem aqui o tórax, né? No tórax também a gente tem aqui os arcos costais, que são as costelas, né? Tecnicamente a gente vai estar falando de arcos costais, mas na verdade são as costelas. E aqui nos arcos costais, vocês estão observando aqui como uma região importante, uma região fundamental que serve para proteger, né, os pulmões, serve para proteger também a região do coração, onde nós temos os arcos costais, onde nós temos aqui 12 vértebras, 12, desculpa, arcos de um lado, 12 arcos do outro, né? Então, 12 de um lado, 12 do outro, toda essa região que vocês estão vendo aí, região dos arcos costais. Arcos costais que é dividido por arcos verdadeiros, arcos falsos, arcos flutuantes. Mas fiquem tranquilos, porque a gente vai estar falando sobre cada um deles, ok? E aqui, pessoal, tem uma grande quantidade de ossículos. Se vocês fizerem a conta daqui até o final, não vai dar os 80 ossos. Aí você vai falar, nossa, professor, por que né, a gente tem mais ossos para estudar aqui? Sim, claro. Tem mais 3 ossículos, né, que a gente tem, tanto de um lado quanto do outro, né, tanto do ouvido direito quanto do ouvido esquerdo, que são os ossículos da audição. A gente tem 3 ossículos de um lado e 3 ossículos do outro, que na verdade no total são 6 ossos que nós temos que ficam no interior do ouvido, né, que são os ossículos da audição, que eles são chamados de bigorna, estribo e martelo. Bigorna, estribo e martelo, nós temos 3 ossículos de um lado e 3 ossículos do outro. Tá? Eles são tão pequenininhos que a gente vai estar falando sobre eles, mas exclusivamente dentro do campo, né, hospitalar. Eles são muito utilizados, né, pela equipe de otorrino, né, eles são muito utilizados, né, por outros profissionais, né, mas pela radiologia, pela fisioterapia em si, né, eles são ossículos que a gente precisa saber, que a gente precisa ter conhecimento sobre eles, mas muitas vezes eles não serão tão bem utilizados dentro da nossa rotina, a não ser, né, que a gente esteja ministrando aula aí para um residente em otorrino, né, que consequentemente vai trabalhar muito bem com esses ossículos da audição, ok? Então, juntando todos esses ossos aqui, no final das contas a gente tem 80 ossos, né? 80 ossos que formam exclusivamente o esqueleto axial. Bom, então, como eu falei do esqueleto axial, importante também eu falar de um outro esqueleto, né, que é o esqueleto apendicular. Né? Esse outro esqueleto aqui, que é o apendicular, é o restante de todo o esqueleto humano, porque o esqueleto axial a gente falou da cabeça, né, envolvendo aqui o crânio e a face. A gente falou da coluna vertebral por inteiro, que é a coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, sacro, cóccix. A gente falou dos arcos costais, do osso externo, que envolve o esqueleto axial. Já no apendicular, de uma forma bem simples, falando para vocês, ele envolve todos os ossos dos membros superiores, dos membros inferiores e da região da cintura pélvica, né? Da cintura pélvica. Então, ou seja, ossos dos membros superiores, ossos dos membros inferiores e da cintura pélvica, nós teremos aí o esqueleto apendicular. Então, olha só, nessa segunda parte do esqueleto corresponde a porção apendicular. Essa parte ela compreende de todos os ossos das extremidades, como são chamados, né? Os membros superiores, membros inferiores, isso são chamados de extremidades, né? E também a cintura, né, escapular e pélvica. Quando eu falo cintura escapular, galera, é a região aqui da clavícula, região da escápula, que indiretamente envolve a região, né, do membro superior. Tudo
bem? Então, olha só, no esqueleto apendicular, nós temos 126 ossos, né, distintos no esqueleto apendicular adulto. Então, a gente tem 126 ossos no esqueleto apendicular adulto. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Região anatômica. Eu tenho aqui o ombro, como é chamado de cintura escapular. Na literatura, quando eu falo cintura escapular, eu estou falando exclusivamente da região do ombro. Então, na cintura escapular, por exemplo, eu tenho duas clavículas, né? Uma de um lado, outra do outro, por exemplo, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Totalizando, eu tenho 2 ossos, eu tenho 2 clavículas. As clavículas, elas são famosas, né? Todo mundo conhece as clavículas, né? Que fica localizado na região superior do tórax, por exemplo, mas é um osso que faz parte do esqueleto apendicular. É um osso que faz parte da cintura escapular. A gente precisa da clavícula para movimentar o braço. Ninguém consegue movimentar o braço sem a clavícula. É justamente porque na clavícula existem terminações nervosas que ramificam para a região do ombro, né? Que muitas vezes a pessoa que está com uma fratura de clavícula, ela fica impossibilitada de movimentar o ombro, movimentar o braço, né? Então, nós temos a clavícula tanto de um lado, clavícula do outro. Um outro osso que também faz parte, né, da cintura escapular são as escápulas, né, que faz parte do esqueleto apendicular. Nós também temos ela do lado direito, nós também temos ela do lado esquerdo, nós temos 2 escápulas, né, 2 ossos, uma de um lado, outra do outro. Ele fica localizado na região posterior, a gente consegue palpar essa escápula abaixo do ombro na região posterior. Quando eu falo posterior, na região de trás, nas costas do paciente. Quando você vai dar um abraço numa pessoa, você sente essa região da escápula, né? Que muitos antigos chamam essa região da pá. Ah, mas é a pá. O que é pá? Pá, galera, na verdade é chamado de escápula. Em literaturas antigas, né, esse osso também pode ser chamado de omoplata. Omoplata. Quando você estiver discutindo com um médico, com um fisioterapeuta, com um profissional de saúde, a condição de um paciente, de repente o profissional cita a palavra omoplata. É a mesma coisa, pessoal, né? É a mesma coisa do que eu falar escápula. Mas a terminologia escápula é uma terminologia mais atualizada, é uma terminologia, né, comum que nós estamos trabalhando hoje dentro da literatura em anatomia. Então nós temos também na região aqui dos membros superiores, né, uma lista de ossos, começando aqui como o húmero, né, o osso do braço, nós temos 2 húmeros, né, do lado direito, do lado esquerdo nós temos 2 ossos. Na região do antebraço, por exemplo, a gente tem aqui as unas, né, que a gente tem 2 unas, 2 rádios, porque a una e rádio, eu vou até colocar aqui, são 2 ossos que vivem juntos, né, a una e o rádio. Nós temos a una direita e a una esquerda, o rádio direito e o rádio esquerdo, né? Então, esses 2 ossos que vocês estão vendo aí, eles vivem juntos na região do antebraço, que vai na região do cotovelo até a região do punho. Alguns antigos falam, né, a região aqui da, né, a cana do meu braço. Vocês vão observar muitos pacientes falar sobre isso, que na verdade, eles estão direcionando bem a palavra aqui aos ossos da una e o osso do rádio. Então nós temos 2 ossos na região do antebraço, que é a una, que é o rádio, né? Um de cada lado, né? Desde o cotovelo até a região do punho, nós temos 2 ossos nessa região, né? Que é a una e o rádio. Quando a gente observa o punho, você fala assim, nossa, mas o punho ele é tão pequeno, né? Ele é pequeno, mas ele tem muito osso, né? Então a gente tem 16 ossos nos punhos. 16 ossos porque eu tenho 8 do lado direito, mais 8 ossos do lado esquerdo, né? Uma fileira proximal e uma fileira distal. Isso quer dizer o quê? De 16 ossos. Eu tenho na fileira proximal ossos, por exemplo, como escafoide, semilunar, piramidal, psiforme. Na fileira distal eu tenho trapézio, trapezoide, capitato, amato. E você fala, meu Deus do céu, é mais fácil aprender mandarim. Não é não, galera, não é não.
Esses nomes são complexos, mas depois que a gente pega o ritmo do conteúdo aqui, vocês vão acabar acostumando com essas terminologias, né? Então, esses ossos do punho, nós temos 8 de um lado, 8 de um braço, 8 do outro. Nós temos 8 de um membro e 8 do outro. 8 de uma mão, 8 de outra, né? Então, nós temos 16 ossos do punho, ok? Assim como nós também temos 10 ossos da mão. Fácil, né? 5 ossos da mão direita, 5 ossos da mão esquerda. Aí esses ossos, eles são tão difíceis que a gente fala assim, primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo, quinto metacarpo, e você fala só isso, só. Nada mais, porque a classificação de primeiro ao quinto, ela é de acordo com a classificação dos dedos. Então se torna mais fácil, se torna mais simples a nossa compreensão, né? E aí a gente também tem os dedinhos, né, da mão, aonde nós temos 14 dedinhos, 14 divisões de dedinhos numa mão direita, né? Mas 14 dedinhos numa outra mão, que é a mão esquerda. Nós temos 14 de um lado e 14 do outro. No total 28, que são as falanges, onde nós vamos classificar cada uma delas. Falange proximal, falange média, falange distal. Só isso. Nada mais, nada mais. Aí nós vamos classificar o dedo, né? Vamos supor, terceiro dedo da falange proximal. Aí vocês falam, nossa, terceiro dedo da falange proximal? Sim, é onde a gente coloca uma aliança, por exemplo, né? É a localização, né, da falange, aonde está mesmo especificamente uma aliança, por exemplo, né? Então, ou seja, a gente consegue perceber que através do conhecimento do estudo anatômico a gente consegue detalhar bem e chegar bem especificamente naquela região anatômica de interesse que a gente precisa, ok? Na região da cintura pélvica, né? Que a terminologia correta é chamada de pelve, é a região da cintura pélvica, né? Vocês vão evitar utilizar a terminologia de bacia, sempre falar pelve, que é a terminologia correta, a terminologia sustentável. A pelve nós temos dois ossos, né? O osso do quadril direito e o quadril esquerdo. Então nós temos o quadril direito e o quadril esquerdo. Juntando os dois, nós temos dois ossos. Tudo bem? Bom, dando continuidade aqui, meus queridos, a gente tem aqui, né, os membros inferiores, né? Como a gente já estudou os membros superiores, agora a gente vai falar dos membros inferiores. Nesses membros inferiores aqui, nós temos aqui, né, os fêmures, ou seja, eu tenho duas pernas, eu vou ter dois fêmures. Então eu tenho o fêmur direito, eu tenho o fêmur esquerdo. Assim como eu tenho aqui a região da perna, né, onde eu tenho a tíbia e a fíbula, eu tenho aqui a tíbia direita e eu tenho a tíbia esquerda, a fíbula direita e fíbula esquerda. A tíbia e fíbula, ela é, né, idêntico ao rádio e a una, que a gente estudou agora. Então são dois ossos que ficam próximos. Então a gente tem na perna, né, ali na perna mesmo, abaixo do joelho até a região do tornozelo, como muitos falam, na canela, nós temos dois ossos, que é a tíbia e a fíbula, ok? E entre o fêmur, né, entre a coxa e a perna, a gente tem o joelho. Nós temos ali um osso que é chamado de patela. Muitos vulgarmente chamam de rótula. Ah, mas a rótula do joelho, não sei o que. Na verdade, tecnicamente, esse nome é chamado de patela. Nós temos aí a patela, ok? E aí nós temos também, né, os ossos do pé, né, onde nós temos aí os ossos do tarso. Todos esses ossos do tarso, eu digo para vocês, são 7 ossos de um pé, 7 ossos do outro, totalizando 14, né? Ossos simples que a gente também vai estar estudando cada um deles, né? Como por exemplo o talos, calcâneo, cuboide, cuneiforme medial, intermédio, lateral. A gente tem um navicular. Então cada um deles, né, tem a sua importância. Então nós temos 7 ossos no pé, né? Nós temos mais 7 ossos no outro pé, que é chamada região do tarso. A região do tarso é como se fosse a região do carpo no punho, ou seja, a região do punho, só que no pé. A região do tarso é como se fosse o punho no pé. Então, por isso que eu tenho
7 ossos? Eu tenho 7 ossos que formam essa região, né? Porque eu também tenho aqui no pé os ossos do metatarso, que são esses ossos que vocês estão vendo aqui, né? Primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso, quinto metatarso, levando em consideração a mesma linha de raciocínio que a gente tem também, né, na mão, porque na mão a gente chama metacarpo, no pé a gente chama metatarso, ok? E aí, né, nós temos também aqui os dedos do pé, né, que é onde a gente tem aqui, né, os 28 ossos, que são as falanges. A gente tem aqui 14 falanges de um lado, do lado direito a gente tem 14 falanges do lado esquerdo, né, do lado direito e do lado esquerdo, né, que são as falanges aqui, que são os dedinhos, na verdade, que a gente vai estar estudando cada um deles. Tudo bem? Então, só nessa breve explicação, indiretamente, eu já falei dos 206 ossos. Mas a gente vai entrar nesse curso aqui, galera, para detalhar cada osso e colocar cada osso na cabecinha de vocês, tá? A patela, só uma observação, ela é classificada como osso sesamoide. O que é um osso sesamoide? É um osso, galera, que eles estão localizados no nosso corpo. A gente tem osso sesamoide no pé, a gente tem osso sesamoide na mão, só que eles não fazem parte nenhuma, assim, sabe, da contabilidade do sistema esquelético. Somente a patela. Somente a patela. Então a patela são dois ossos sesamoides que estão situados na região aqui do joelho, da articulação do joelho. E esses ossos são chamados de patela. Esses ossos são chamados de patela. Tudo bem? Beleza. Falando dos ossos sesamoides, porque eu acabei de citar um exemplo para vocês aqui dos ossos sesamoides. Saber onde fica localizado esses ossos, né? Justamente porque na hora que a gente entrar no batidão aqui do sistema esquelético, não vai ter como a gente voltar atrás e falar assim, ah, mas o osso... Não, o sistema, o osso sesamoide é o sesamoide. É um tipo especial de osso pequeno, com uma forma ovalada, encontrada nos tendões. Vocês estão vendo aqui, tá? A patela é um deles, porque eu tenho aqui, ó, a articulação fêmuro-patelar, né? Eu tenho aqui alguns ligamentos que tá essa patela bem aqui. Então, ou seja, em forma ovalada, encontrada nos tendões. Ou seja, geralmente perto de articulação. Assim como eu tenho exemplo aqui, ó, no pé, na região por debaixo do pé, na altura dessa parte aqui, que é o hálux, né? O nome desse dedo aqui é chamado de hálux, que é o famoso dedão. O famoso dedão, por baixo do dedão ali, a gente tem dois ossinhos bem pequenininhos que eles são chamados de sesamoides. Quais são as funções deles? Ah, cara, a função dele, não existe uma função dele. Eles estão ali, né? Por isso que eles não são contabilizados no nosso sistema esquelético. Eles não têm uma função. Eles são os ossos que estão ali, né? Se eu tirar os ossos sesamoides, eu posso ter algum problema de estabilidade em questão? Não, você vai continuar vivendo numa boa, normal. Se você tirar ele tanto do pé quanto da mão, numa boa. Agora, o problema maior é esse osso que está localizado aqui, que é sesamoide, que está localizado no membro inferior, que é a patela. Espera aí que a patela ela tem uma importância muito grande, né? Então, embora já estejam presentes no feto em desenvolvimento, ou seja, desde o momento que está lá, desde a parte embrionária, né, desde o seu desenvolvimento, né, esses ossos não são contados como parte do esqueleto axial e tampouco apenticular. Então a única exceção que a gente tem aqui que é contabilizada é a patela, e até a patela porque ela tem a sua importância no nosso corpo, né? Que na verdade a patela é classificada como os maiores ossos sesamoides do corpo, né? É importante, se alguém te perguntar isso aí, qual é o maior osso sesamoide do corpo, você vai lembrar da patela, porque quando a gente fala o maior osso do corpo, a gente bate e fala, lembra direto do fêmur, mas nesse caso aqui, por se tratar de um osso sesamoide, é a patela. Os outros ossos sesamoides mais comuns estão localizados na face posterior do pé, ou seja, debaixo do pé, galera, por baixo do pé, principalmente por baixo da região do hálux, que é o famoso dedão do pé, né? Tecnicamente, dentro do ambiente hospitalar, a gente jamais vai utilizar essa terminologia hálux, ou terminologia dedão do pé, perdão,
sempre vamos chamar de hálux. Qualquer profissional da saúde sabe que essa região chama-se de hálux. Então, nós temos aqui na base, né, do primeiro dedo do pé, tudo bem? Bom, no membro superior, os ossos sesamoides são encontrados com maior frequência, né, na região da superfície palmar da mão. Vocês estão vendo principalmente nesse primeiro dedo, como é chamado dedão, só que tecnicamente a gente chama essa região do primeiro dedo, que está localizado na base da primeira falange. A gente vai estar estudando sobre elas, tá? E esses ossos, eles também podem ser encontrados em tendões de outras articulações de membros superiores e inferiores, né? Mas comumente está localizado, né, nesses 3 lugares que eu falei para vocês. Qualquer sesamoide pode ter fratura por traumatismo e muitas vezes ser encaminhado para um serviço de radiologia, ser encaminhado para um serviço de fisioterapia, ser encaminhado para um serviço de ortopedia, ok? Beleza. E aqui, né, a gente vai estar falando sobre também a classificação desses ossos. A gente precisa entender que esses ossos, eles possuem uma classificação. Então nós temos aqui dos 206 ossos, eles são classificados de acordo com a sua forma. Então vocês vão perceber que cada osso, ele tem uma forma diferente, né? Ele tem ali uma forma diferente. E essa forma diferente que eu mostro para vocês é o que? Eu tenho ossos longos, eu tenho ossos pequenos, ossos curtos, eu tenho ossos planos, eu tenho ossos irregulares e eu tenho ossos pneumáticos. Aí você fala, pneumáticos? Porque quando a gente fala uma coisa longa, você sabe o que é uma coisa longa. Quando eu falo a palavra curto, você sabe o que é uma palavra curto. Quando eu falo plano, você sabe o que é uma coisa plana. Uma coisa irregular, você sabe o que é irregular. Mas pneumático é quando eu tenho ossos que tem ali o contato ou armazenamento de ar. Aí você fala assim, nosso organismo tem isso? Tem. E eu vou mostrar para vocês, ok? Ossos longos, pessoal. Os ossos longos, eles são constituídos, né, por um corpo e por 2 extremidades. Então vamos aprender essas extremidades a partir de agora. Eu tenho aqui um osso longo. Então eu tenho aqui essa primeira parte do osso que é chamada de epífise. Como essa parte do osso está mais próximo à cabeça do paciente, a cabeça do ser humano, ela é chamada de epífise proximal. Por que epífise proximal? Proximal porque está mais próximo à cabeça, né, dessa pessoa, a cabeça do paciente. E aí eu também tenho a outra ponta do osso, que é chamada de epífise distal. Por que epífise distal? Porque está distante da cabeça. Por isso que eu tenho a epífise proximal, próximo à cabeça, eu tenho a epífise distal, que está distante. E sempre no centro de um corpo, de um osso longo, eu tenho a região chamada de diáfise, né? Quando se fala, nesse caso aqui eu tenho um osso que é chamado de tíbia, esse osso aqui que é a fíbula, né? O paciente, seu José, ele está com uma fratura localizada na diáfise da tíbia direita. Galera, só de falar eu já sei que a fratura do paciente está sendo aonde, né? Está sendo no meio do osso, né? O seu José, ele está com uma fratura localizada na região da epífise distal da fíbula esquerda. Só de falar eu já sei onde está localizado aqui a lesão. Só de falar. Por isso que a terminologia ela é importante. Os ossos longos, eles são constituídos por um corpo. Esse corpo aqui é a região da diáfise, né? E por 2 extremidades que são chamadas de epífise proximal e epífise distal. Então gravem esses nomes que a partir de agora é obrigatório você utilizar essas terminologias, né, no seu dia a dia, no seu ambiente hospitalar, né? O paciente está com uma fratura na região da diáfise. Eu sei que é no meio de um osso, mas você jamais vai chegar e falar: o paciente está com uma fratura no meio da diáfise. Espera aí, no
meio da diáfise, a mesma coisa de eu falar, subir para cima, descer para baixo. Né? A gente não vai usar esse pleonasmo. Então, diáfise quer dizer o que? Sempre o meio de um osso longo. O meio de um osso longo. Tudo bem? Bom, eu tenho aqui, né, os ossos curtos. Né? Eu tenho aqui os ossos curtos. Nesses ossos curtos aqui, a gente tem os pequenos ossos que a gente se encontra, que a gente observa de uma forma aproximada de um cubo, né? São encontrados, por exemplo, no punho, no pé, né? A gente tem aqui exemplo de ossos curtos, a gente tem exemplos de ossos curtos também aqui na região da mão, né? Esses ossos que vocês estão vendo são classificados como ossos curtos, pequenos. Todos esses ossos que vocês estão vendo aqui, né? Exemplos aí de ossos curtos. Então a gente viu ossos longos e aqui exemplos de ossos curtos, como por exemplo escafoide, semilunar, piramidal, psiforme, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Então exemplos de ossos curtos. Nós temos ossos planos aqui, vocês estão vendo aqui, eu estou vendo aqui a escápula, né? É um osso plano, vocês conseguem observar, né? A estrutura desse osso é um osso plano, tá? A escápula, essa aqui não, viu galera? Essa aqui é a clavícula, tá? Essa aqui é a clavícula, isso aqui não. Então, olha só, a escápula, né, é um osso plano. Então, eu tenho essa classificação, por exemplo, de um osso, né, assim como, por exemplo, alguns ossos da calota craniana, por exemplo, por ser plano. O externo, que eu mostrei para vocês, eles são planos. A costela também, né, ela é plana, ela é tortinha, mas ela é, né, caracterizada como um osso plano também, né? Ok? Então, esses ossos aqui, né, exemplo de ossos planos. Tudo bem? Nós temos ossos irregulares. Quando eu falo ossos irregulares, são ossos que não têm nenhuma configuração adequada, né? Vocês estão observando bem aqui, eu tenho um exemplo de um zigomático, né? Que é um osso que forma a região da face. Esse osso aqui, né, com um osso irregular, é chamado de zigomático. Eu tenho aqui também o esfenoide. O esfenoide ele pode ser um osso tanto irregular, tanto também um osso pneumático. Ele é classificado das duas formas. Então, as vértebras da coluna, elas também são todas irregulares. Os ossos da face são irregulares, né? Alguns ossos dentro da calota craniana, como vocês estão vendo aqui, o esfenoide ele é irregular. Alguns ossos, por exemplo, os ossos da pelve são irregulares, tá? O zigomático, conforme eu mostrei para vocês, o atlas, o axis, que são vértebras da cervical, são ossos totalmente sem configuração nenhuma. Não tem uma configuração de um osso longo. Ele também não é pequenininho para falar que é um osso curto, né? É um osso completamente cheio de irregularidades. Então, quando eu tenho um osso cheio de irregularidades, cheio de ponta, eu tenho aqui um osso irregular. E eu tenho também, né, os ossos pneumáticos, né? Esses ossos pneumáticos aqui, né, são ossos que possuem alguns orifícios que permitem a passagem de ar. Então a gente consegue observar aqui o osso seio frontal, o osso frontal, por exemplo, que tem os seios frontais, né? Nós temos aqui o osso etimoide, onde tem aqui o seio etimoidal. A gente tem aqui as maxilas, onde a gente tem o seio maxilar. Então todos esses ossos que tem aqui os orifícios que permitem a passagem de ar, porque esse ar aqui, na medida que a pessoa respira, esse ar preenche todos esses seios que são chamados de seios paranasais, né? Esses seios paranasais aqui, eles servem para circulação de ar. A partir do momento que não tem essa circulação de ar aqui, que existe uma obstrução, pelo excesso de secreção, por exemplo, aqui, nós temos uma patologia muito comum que a gente acaba estudando no nosso dia a dia. Pelo excesso de secreção aqui nesses seios paranasais, que está localizado nesses ossos pneumáticos, que é a própria sinusite, né? Quem não conhece a sinusite, né? Quem não sabe a importância, né, de um tratamento de sinusite, por exemplo, principalmente para quem tem esses seios paranasais preenchidos de secreção. E onde estão esses seios paranasais? Eles estão localizados nos ossos pneumáticos, tá bom? Então todos os ossos onde existe essa passagem de ar, eles são chamados de ossos pneumáticos. A exemplo, nós seres humanos, ossos da face. Tudo bem? Bom, galera,
Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso primeiro módulo, né, da nossa primeira aula. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar multiplicando, né, o conhecimento com vocês, né? Então, eu finalizo com essa frase maravilhosa, né? Tá? E eu desejo a todos vocês aí bons estudos. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo. Um abraço para vocês, um abraço forte. Fiquem com Deus